Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e o Flamengo bate um recorde histórico, recorde de faturamento de um clube de futebol na América Latina. Claro que isso engloba o Brasil. O Flamengo faturou 2 bilhões 89 milhões de reais no ano passado. Esse balanço ainda tem de ser aprovado pelo Conselho Deliberativo, né? E traz vários números importantes, né, que a gente vai destrinchando por aqui no que diz respeito a este resultado, né? Porque só em receita recorrente, ou seja, aquela receita que vai se repetir ano após ano e pode até aumentar, o Flamengo faturou 1 bilhão 571 milhões, ou seja, já seria recorde, o Flamengo superaria a marca de 1 bilhão e 400, já seria recorde, mas algumas variáveis levaram o Flamengo, ou seja, também a receita não recorrente, a faturar tanto dinheiro assim no ano passado, né? Por exemplo, venda de jogadores. O Flamengo arrecadou 500 milhões de reais com vendas de jogadores, e aí tem Gerson por 25 milhões de euros, Wesley por 25 milhões de euros, Fabrício Bruno 7 milhões de euros, dentre outros casos, né? Tudo isso acumulado vai dar, no fim das contas, 500 milhões de reais. Essa é a receita não recorrente. E tem também premiações, né? Como a premiação talvez mais importante da Libertadores da América, evidentemente, e também da Copa do Mundo de Clubes disputada no meio do ano passado. E não para por aí. Tem mais coisa para a gente ressaltar nesse grande recorde histórico batido pelo Flamengo. Vou falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site da BandBet, meu irmão? Então você não sabe o que está perdendo. Aponte sua câmera agora para o QR Code que aparece aqui na tela, ou então digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br. Os dois caminhos te levam à capa do site. Terminada a data FIFA, volta o Campeonato Brasileiro e o Flamengo tem um confronto importantíssimo nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, no horário de Brasília, contra o Red Bull Bragantino. E claro que a BandBet está nessa com as melhores oportunidades do mercado para você, inclusive com super odds para esse jogo, tá? Então, algo muito importante, odds exclusivas da BandBet para uma combinada que eu vou sugerir para você. Então, acesse o site. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando então o assunto principal deste vídeo. Então a gente tem que falar também sobre o Maracanã, tá? O Maracanã registrou um lucro de 7 milhões de reais no ano passado. Você vai falar assim, nossa, mas só 7 diante desse patamar histórico de 2 bi? Pois é, mas o Maracanã sempre foi deficitário, ou então empatava a conta. Então já é um ganho muito grande você ter receita no Flamengo que seja o suficiente para arcar com os custos e ainda sobrar um dinheiro. Isso é muito importante. E isso, claro, vai ao encontro da minha tese, que é compartilhada, inclusive, por muita gente. Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito sobre a construção de um estádio para o Flamengo, né? O Flamengo, tudo bem. Você vai olhar assim e falar, pô, mas tá faturando 2 bilhões, o estádio vai custar isso, como é que não constrói o estádio, aquela coisa toda? Gente, se for construir um estádio agora, o Flamengo terá um prejuízo esportivo gigantesco, gigantesco. E corre o risco de também entrar num buraco financeiro muito grande. O presidente BAP falou sobre isso a Flamengo TV. Eu vou falar mais sobre isso ainda, destrinchar alguns números para você, mas antes eu queria falar também sobre uma coisa que foi o terror do Flamengo por muitos anos, a dívida, né? E a dívida caiu de 344 milhões de reais para 174 milhões de reais. E aí você também pode perguntar, ué, mas por que o Flamengo não zera a dívida, já que arrecadou de forma suficiente para isso? Olha, Silvio Santos
que era um empresário muito bem sucedido, né? Até falava algo como quem dizia assim, olha, sem dívida você não vai crescer, tá? Então o BAP já falou por isso, en passant, né? Que é bom até, claro, se você tem caixa para segurar a bronca, tem um certo endividamento, né? Mas o Flamengo praticamente zera essa dívida. A dívida caiu pela metade do Flamengo, praticamente. Isso é muito importante também. Então a gestão financeira do Flamengo vai levando a possibilidade da montagem de elencos melhores e, por consequência, a briga por títulos. Isso é muito importante você entender. Uma coisa está relacionada à outra, embora não seja a garantia de que vá acontecer, tá? Isso é muito importante você ter em mente. Então o Flamengo mais rico, mais consolidado financeiramente, tem a chance de montar times melhores, tá? É muito importante você ficar atento nisso, né? E sobre a questão do estádio é isso, tá? Tem dinheiro lá de faturamento, o faturamento não significa lucro, tá? Faturamento significa tudo aquilo que entra nos cofres dos clubes, tá? Mas tem também, os clubes têm gastos, custos, e o Flamengo tem custos elevados também, né? Porque tem um elenco muito caro, tal, aquela coisa toda. Mas é legal você olhar para esse número de 2,89 bilhões de reais e olhar para o uniforme do Flamengo, né? Porque os mais puristas são contra, né, o excesso de patrocínios, aquela coisa toda. O uniforme do Flamengo está valendo entre 450 milhões e 500 milhões. Não é que está valendo, ele já arrecada isso. Então, 1/4 desse faturamento extraordinário do Flamengo vem do uniforme. E isso entra na receita recorrente. Entendeu a diferença? Receita recorrente, dinheiro recorrente, receita não recorrente, venda de jogadores, tá? E nem sempre o Flamengo vai conseguir vendas astronômicas, como foram as do Gerson e do Wesley, tá? E a do Gerson, você veja só, né? Foi um jogador depois contratado pelo Cruzeiro por mais, né, 27 milhões de euros, para você ver o tamanho da maluquice que fez o Pedrinho BH, né? E o Gerson não tá jogando absolutamente nada no Cruzeiro, né? Curiosa essa história do Gerson, né? Outra boa notícia pro Flamengo, evidentemente aí não diz respeito a faturamento, a balanço, nada disso, é o fato de o Flamengo não ter sofrido jogador machucado, com jogador machucado nessa data FIFA. Então todo mundo está apto a jogar nessa sequência que será muito pesada de partidas. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.